Benedito, Oi. temos uma pergunta aqui no YouTube, que a pessoa está questionando o seguinte: como a espiritualidade avalia a França, país berço do espiritismo, reconhecer recentemente o direito ao aborto na Constituição Federal? Bom, vamos lá. E aí são duas situações diferentes. As pessoas questionam por que o espiritismo. Olha que interessante o que eu vou dizer a vocês, isso não são minhas palavras, isso é da irmã Teresa. Por que o espiritismo não deu frutos na França? E por que ele nasceu lá, se não ia dar frutos na França? Será que a espiritualidade não sabia disso? Sabia. Nasceu na França porque a França, naquele momento, era o país que mais ascendia a questão do campo científico e filosófico. Era o país que mais estava à frente nessa realidade, na questão filosófica e científica. Então, a doutrina espírita, como uma doutrina que traz esses três aspectos de ciência, filosofia e espiritualidade, ela não poderia nascer pelo aspecto da espiritualidade, ou sobre os ombros de uma pessoa, de um médium. Ela teria que nascer por um aspecto científico. E aonde melhor nascer, a não ser na França, naquele momento? Pós-Revolução Francesa, vivendo o processo do iluminismo, da razão, do positivismo. Então ali foi crucial. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Por que ela frutificou no Brasil? Hã? Além da onde precisa, ela frutificou porque ela saiu do campo da observação, ela saiu do campo da ciência e ela tinha que ir para o campo da prática. Por que Francisco Cândido Xavier é o maior divulgador da doutrina? Porque é no campo da prática. Porque precisava do Kardec para o campo da observação, para o campo da ciência, para o campo da filosofia, só que ela só ia dar frutos para valer mesmo, e isso é verdade. O próprio cristianismo mostra isso. O cristianismo só deu frutos no campo da prática, porque teve gente que deu a vida, porque teve gente que amou até morrer, porque teve gente que mesmo na dor não negou toda a caridade, tudo aquilo que fez. Por isso que o cristianismo perpetuou. E como o resgate da espiritualidade era necessário até os ensinamentos do Cristo, ele teria que ter o campo da prática. Então entra no que o senhor disse, aonde realmente precisava, porque aí entra o Brasil como um celeiro, como um país de refugiados no campo moral, de estrupiados da última hora. Aquela árvore espiritual do Oriente Médio, ela sai do Oriente Médio, é prostrada no Brasil, para que o cristianismo floresça novamente. Então o cristianismo sai do Oriente Médio, sai de Roma e floresce numa terra estrangeira. Entendam, numa terra estrangeira de refugiados, porque nós somos espíritos refugiados da Europa. Falidos, estrupiados da Europa. Tendo a última oportunidade no Brasil. Então o Brasil tem essa árvore espiritual. Por isso que no Brasil você vê missionários reencarnando de penca. Por quê? Aonde tem missionários tem doentes. Mas tem doentes que estão dispostos a se curarem. Aí nascem no campo da mediunidade. E aí então o Chico, esse luzeiro missionário, ele tinha que pegar o espiritismo, além dos livros, mais de 400 livros, que ainda ele continua a obra literária da doutrina, mas ele vem como o agricultor mesmo na enxada do discípulo de Jesus, do apóstolo de Jesus, colocando a mão na enxada e preparando a terra, estando no fronte da guerra, na zona de conflito, de dor. E aí, então, começa a nascer várias casas espíritas. Por isso que o espiritismo do Brasil é diferente da França, porque são momentos completamente distintos.
Não precisa mais ter o espiritismo daquele momento da França. Por quê? Porque ele já foi descoberto. O papel de Kardec já cumpriu. Foi descoberto, foi comprovado. O Kardec não mediu esforços, foi perseguido, ele batalhou, ele escreveu, ele trouxe tudo isso no campo científico, dizendo, olha, isso realmente acontece, isso faz parte do fenômeno da natureza, do fenômeno espiritual, isso está conectado ao mundo terrestre. Por isso que o que acontece com Kardec? Kardec tinha que tirar os médiuns de cena, porque não poderia ficar à mercê de nenhum médium naquele momento. Naquele momento, não. Aí você começa a ver no Brasil uma seara de médiuns reencarnando. Aí você tem Eurípides, você tem Ivone, você tem Chico, você tem Peixotinho. E você tem vários outros no anonimato. Médiuns de cura. Floresce a Umbanda. Dentro da doutrina surge a Umbanda, também com o serviço dentro do cristianismo. Então você vê isso massificando, mas no campo do trabalho. Então não dava mais para ficar no campo literário. Por quê? Porque a obra está aqui. O que nós temos que fazer com a obra? Não é estudar? É estudá-la, entendê-la. E como é que a gente coloca a obra dentro de nós? Praticá-la. Praticá-la. Então você tinha um indivíduo extremamente corajoso, racional, o bom senso encarnado, que precisava ser o luzeiro, tirar a mística, mostrar o caminho, é isso aqui, de uma forma natural, de uma forma tranquila, sem misticismo, comprovando os fatos, estudando os fatos, questionando os fatos. Pronto, criou-se o Pentateuco, todas as informações. Maravilha, nós temos a base agora para nos guiar. Agora a gente precisa colocar isso em prática. Morreu o espiritismo na França. Por quê? Porque a França não tinha esse terreno para a prática. Ele não tinha esse terreno para a prática. Ele tinha o terreno no campo da ideia, da filosofia. Ele tinha um ambiente propício à filosofia espiritual. Ele tinha esse ambiente propício, mas para a prática não. Por isso que a França aquilo não vingou na França. Iria vingar na terra onde o senhor disse, com quem precisava, dentro da prática, reencarnando inúmeros indivíduos no campo da fé que faliram como médiuns, trabalhando, não poupando esforços, se sacrificando, pondo o bem-estar à frente do coletivo. Então você começa a ver naquilo dando frutos. Por quê? Porque aqui era um campo fértil extremamente à prática, ao amor. Aí você tem os índios, nativos da terra, na sua pureza, já com a sua essência espiritual. Você já tinha uma terra aqui já muito bem angariada, muito bem já equipada a isso. Aí chegam os negros, por mais que chegaram por um processo da escravidão, mas eles ajudaram a construir o âmbito espiritual desse país. Porque eles trouxeram da África a sua espiritualidade. Aí você vem a miscigenação dos italianos, você tem o catolicismo, você tem o Japão, traz o budismo. E aí você vai trazendo todas essa miscigenação, todo esse campo fértil. Por que todo mundo, querendo ou não, ainda se tolera aqui? Porque aqui é um campo fértil para isso. Se aceita muito bem o candomblé, tem lá suas exceções, alguns radicais, fundamentalistas, tem, mas a maioria respeita o candomblé, a maioria respeita a Umbanda. Você tem um grande respeito. Por quê? Porque o próprio brasileiro vai na missa de domingo, vai na Umbanda na segunda, vai no centro espírita tomar paz e no candomblé na sexta. Esse é do brasileiro. Aí vai buscar a cigana para ler a sorte, vai jogar os búzios, vai ler o tarô, e assim por diante. Mas o brasileiro absorve tudo isso. O brasileiro absorve tudo isso. Nós absorvemos tudo isso, porque é um terreno fértil, filho. Oi? Vai ouvir o pastor, e assim por diante.
Porque aqui é um terreno fértil para isso. Sabe por que é um terreno fértil? Porque existe uma árvore espiritual, existe realmente essa realidade espiritual no Brasil, ela se encontra hoje no Brasil, para que o cristianismo, ele floresça. E vai florescer conosco, que no qual abusamos de todas as nossas habilidades, seja no campo intelectual, seja no campo emocional, na fé, nós temos a oportunidade aqui do reajuste, do ressurgimento do cristianismo em nós, pela misericórdia divina. Isso é misericórdia divina. Isso é misericórdia divina. Tanto que nós que trabalhamos aqui, trabalhamos no candomblé, na Umbanda, dentro da igreja católica, dentro do protestante, dentro dos hospitais. Se um dia me perguntasse o que o senhor é, eu sou universalista. Eu tenho um respeito ao amor, à liberdade de expressão, à liberdade de consciência. Eu tenho um respeito a toda manifestação religiosa. Eu tenho esse respeito ao sagrado. E se o senhor me questiona, mas por que o senhor está também dentro da doutrina? Porque a doutrina, hoje, é a maior filosofia que nos permite todo esse diálogo. É a filosofia, é a doutrina que está mais condizente com o universo, que nos dá liberdade de expressão, liberdade de consciência, que respeita o livre-arbítrio, que nos ensina a nos amarmos do jeito que somos, que nos mostra que a verdade tem muitos ângulos, que Deus tem muitos caminhos, até mesmo fora da religião. Muitas vezes está dentro do campo da ciência, está dentro do campo da arte, da cultura, da educação, está dentro do ambiente doméstico, está na natureza, está nos animais que se manifestam. Então você começa a vislumbrar tudo isso, você então começa a tirar as vestes da religião, e você então se permite enxergar toda essa manifestação. E o que realmente fica é todo o trabalho no bem. Hoje, vocês estão espíritas. É necessário estar dentro da doutrina. Hoje é necessário que vocês estejam dentro da doutrina espírita, para que numa próxima existência vocês não necessitem mais dela e percebam que a doutrina deságua em tudo, ela está em tudo. Mas nós temos que estar nesse templo de pedra. Hoje é necessário o trabalho mediúnico que nos cerceia ao templo de pedra como disciplina, como meta, como desenvolvimento das características do bem em nós. É o Cristo nos convidando, dizendo, olha, é necessário ainda o templo de pedra, porque a partir do momento que se desenvolver o templo do coração, acabarão os templos de pedra. Não haverá mais igreja. Nós ainda temos a necessidade de nos reunirmos para falarmos de Jesus, para resgatarmos a sua essência em nós, para que a gente alimente a nossa alma disso, para que a gente construa e edifique na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade, essa verdade. Como assim Jesus assim o foi, na sua plenitude? No respeito que ele tinha a cada individualidade, no limite que ele conhecia de cada um, e que no qual ele retardava o passo, porque ele dizia, não ficará nenhuma ovelha fora, vamos travar o passo para aquele que está lá atrás, caminhe com a gente. É assim que funciona. É assim que espíritos bondosos, que no qual nós temos afinidades, e que já alcançaram um certo grau de patamar, dizem o seguinte, não, enquanto os meus estiverem nesse sofrimento, reencarnarei com eles e vou retardar o meu passo para que eu acompanhe, para que nós nos acompanhemos de forma evolutiva. Isso acontece aos montes. Muitos espíritos já ganharam o aval para outros planetas, mas permaneceram aqui. E não estou falando de apóstolos, eu estou falando de espíritos da Terra, criados aqui, que evoluíram aqui, que aproveitaram da sua estadia e aceleraram o seu passo. Muitos tiveram o aval de ir embora, mas permanecem aqui.
por amor aos seus. Porque isso é o cristianismo. Eu retardo o meu passo evolutivo e vou te acompanhar conforme o teu passo. Isso é o cristianismo, isso é o amor. Porque não dá para ser feliz sozinho, meus irmãos. Não há a possibilidade de sermos felizes sozinhos. Porque o mecanismo do mundo, do universo, funciona dessa maneira. A felicidade é coletiva. Enquanto houver dor, haverá minhas lágrimas. Quando houver felicidade, haverá a minha felicidade. Porque é a construção do bem comum. Então, se nós queremos mudar algo nesse planeta azul, comece mudando em você, que você se contagie através do seu entusiasmo, do seu amor próprio, se conheça, entenda o sentido da sua vida, conheça as suas habilidades, o que você pode fazer. Não queira ter as habilidades alheias, queira ter as tuas. Queira ter as tuas, e isso já é o suficiente, porque as tuas habilidades vão se cruzar com outras habilidades, e com outras, e com outras, e com outras, e é assim que a peça vai se encaixando no quebra-cabeça. Mas queira as tuas habilidades. Então comece com você. A mudança que a gente quer ver no mundo, nessa transformação louca, que o mundo está errado, que o mundo está um caos, mas na verdade o nosso mundo coletivo está um caos. O nosso mundo individual está um caos. E sou eu que preciso sair. Sou eu que preciso criar harmonia no meu mundo íntimo, e aonde eu estou inserido, me contagiar do meu amor, do meu trabalho, do meu entusiasmo, da leitura, do bem que eu faço, e pôr fogo nisso. E pôr força nisso. Porque automaticamente você não vai pedir para ninguém mudar, mas somente na tua mudança, na tua harmonia, na tua vibração, outras pessoas vão se contagiando com isso. Outras pessoas vão se contagiando, vão sentindo essa vibração diferente que é a sua. E elas também, dentro do tempo delas, do que elas podem absorver e entender, elas automaticamente também vão mudando, vão se sentindo mais tranquilas, menos violentas, menos irritadiças. E aí nós vamos criando esse mundo. E nós vamos colaborando com os outros, sem pedir para os outros que os outros mudem. Porque a minha mudança já é o suficiente para começar a ajudar na mudança dos outros. Então, quando a gente vem à casa espírita, preocupado com o parente, preocupado com o filho, com o marido, com a sogra, com a vida, com a parte material, eu digo uma coisa a vocês, uma coisa é necessária. Comecem com vocês, porque se houver mudança significativa em vocês, de vocês se amarem, de vocês buscarem esse entusiasmo, tudo externo também começa a mudar, até as coisas materiais. Mas isso é uma semeadura. Isso é um trabalho íntimo de cada um de nós.